Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao canal IBMM, canal da Igreja Batista Monte Moriá, pastor presidente Eliseu José. Desde já gostaria de pedir a todos que se inscrevam em nosso canal, deixe o seu like, siga-nos em nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Visite também o nosso site, o link está na descrição deste vídeo. Vamos à aula. Nessa nossa sétima aula, estaremos tratando sobre Ruth, uma mulher digna de confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós entrarmos em si na história de Ruth, a palavra do Senhor, ela nos declara no livro que leva o nome, o livro de Ruth, pela tradição judaica, as informações que nós temos que o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, ele é o autor deste livro. E antes mesmo de chegar em Ruth, ele vai nos contar a história de uma família. Essa família a qual habitavam na cidade de Belém. O pai daquela família, o líder daquela família, um homem chamado Elimeleque. A sua esposa de nome Noemi. A palavra do Senhor, isso está escrito aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, que nos diz o seguinte: aconteceu nos dias dos juízes que houve fome no país, e um homem decidiu imigrar de Belém do Judá para os campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque, o nome da sua mulher era Noemi, e o nome dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram à região de Moabe e se estabeleceram ali. E a palavra do Senhor vai continuar nos dizendo que em determinado momento eles migraram de Belém até as terras de Moabe, de 90 a 95 quilômetros, o meio de transporte naquela época, através de animais, camelos, cavalos, ou outro tipo de animais. Andaram todo esse longo período, andaram atravessando desertos, momentos difíceis. Eles saíram da sua terra, saíram da sua cidade natal e foram morar em Moabe. Deixa eu falar algo aqui para você, antes de nós continuarmos nos versículos seguintes. Meus queridos e amados, por mais difícil que seja a tua situação, por mais difícil que seja o momento que você esteja enfrentando, aquela família, Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, aquele pai de família, ele toma uma decisão de abandonar tudo, deixar tudo para trás, sair da terra a qual eles habitavam e foi para a terra de Moabe. Moabe quer dizer lugar de desejo, lugar de delícias. Meu irmão, deixa eu dizer algo aqui para você. O primeiro versículo diz: aconteceu nos dias dos juízes. Quando nós vamos ler o livro de Juízes, nós vemos ali como o povo de Israel estava se comportando. Deus levantava um juiz, aquele homem, levantou também Débora, uma mulher. Eles venciam os inimigos, a aflição era retirada, a perseguição, Deus tirava os inimigos do meio da terra, e o povo passava a experimentar momentos de prosperidade, momentos que o Senhor estava ali com eles. Meus queridos e amados, mas a palavra do Senhor diz que de período em período, o povo de Israel, eles voltavam a praticar aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E a palavra vai nos revelar que Deus enviava sempre, mais uma vez, alguém, algum inimigo, algum povo, alguma perseguição, devido ao pecado do povo, devido ao pecado que o povo de Israel cometia. Deus enviava sempre uma nação vizinha, sempre alguém para persegui-los,
para que o povo viesse mais uma vez se arrepender e a voltar de novo ao caminho do Senhor. Então foi nesse período aqui que este homem ele decide sair da terra de Belém. Belém quer dizer a casa do pão. Saiu de lá, da casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Mas por que faltou o pão? Devido ao pecado. Meu irmão, a solução não é você sair, não é você correr, não é você se mudar, não é você ir habitar em outros lugares. Não. A solução está em receber, em se arrepender e receber o perdão de Deus, o perdão através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o pecado ele gera a morte. O pecado ele gera a desgraça. O pecado ele gera o distanciamento do homem com o seu Criador. Lá no livro de Isaías, capítulo 59, ele diz: não é que a mão do Senhor não é que a mão do Senhor está encolhida para abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa ouvir, mas os vossos pecados é que fazem divisão, fazem separação entre vocês e o vosso Deus. O pecado ele faz separação, meus irmãos. O problema ali não estava em Elimeleque mudar-se para outra cidade, estava em arrepender-se dos seus pecados e voltar de novo a caminhar com o Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: que eles fugiram, correram, foram para a terra de Moabe, para a terra dos Moabitas. E quando eles chegaram lá, a palavra do Senhor vai logo nos dizer que Elimeleque ele veio a falecer. Ficou agora apenas Noemi e seus 2 filhos. E é justamente nesse período que os seus filhos eles se casam com mulheres moabitas. Nosso primeiro tópico fala o seguinte: Ruth, um resumo da sua origem. Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 37 e o 38 nos diz: a primogênita deu à luz um filho e o chamou Moabe, que foi o pai dos moabitas de hoje. Aqui está a origem dos moabitas. Ruth era uma jovem moabita, ao qual, logo após a morte de Elimeleque, os seus filhos Malom e Quilion tomaram 2 jovens, uma por nome de Orfa e o nome da outra era Ruth, e eles casaram-se com essas 2 mulheres estrangeiras, mulheres moabitas, estrangeiras para ele, porque eles não poderiam casar-se com mulheres que não fossem da sua descendência, da sua linhagem, das tribos de Israel. Mas por eles estarem ali na terra de Moabe, eles já tinham partido, já tinham saído da sua terra natal, o seu pai havia falecido, eles agora tomaram essas 2 jovens moabitas e eles casaram-se assim com elas. Deixa eu abrir um pequeno parêntese aqui sobre Ruth. O que ela significa, o que ela traz para nós. O livro de Ruth, um livro poético, um livro histórico, um livro que tem também a sua parte profética. A Bíblia vai nos ensinar, vai nos declarar através da palavra do Senhor Jesus. Vamos ler aqui no livro de João, capítulo 17, versículo 9. Acompanhe comigo, preste bastante atenção nisso que nós iremos falar agora, porque é uma coisa algo que talvez
você nunca teve a oportunidade de ouvir e que pela vontade de Deus hoje aqui no canal EBD nós vamos trazer isso para você. João 17:9, acompanhe comigo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, senão por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui no capítulo 17, o Senhor Jesus, orando, intercedendo ao Pai, quando ele diz aqui, eu rogo por eles quem? Por aqueles que o Pai tinha dado a ele. Pelos seus discípulos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, senão por aqueles que me deste, porque são teus. Ele estava rogando, pedindo por aqueles que estavam seguindo naquele momento. Só que quando nós lemos aqui no versículo 21 do mesmo capítulo, ele diz assim, versículo 20, ele diz, e não rogo somente por estes, senão também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Opa, peraí, já são dois tipos de pessoas diferentes. Jesus estava primeiro no versículo 9, ele rogando, pedindo ao Pai, por eles, aqueles que o estavam seguindo naquele momento, dado que ele diz aqui, por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus rogou, Jesus pediu ao Pai para que cuidasse, para que guardasse aqueles que o Pai tinha dado a ele. No versículo 20 ele diz, e não rogo somente por estes. Estes quem? As mesmas pessoas que no versículo 9 ele chama eles. As mesmas pessoas, os seus discípulos que estavam com ele naquele momento, os seus seguidores, aqueles que creram na palavra. E ele diz, e não somente por estes, mas eu rogo também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus aqui já está se referindo a nós. Isso mesmo. Já se referindo a nós. Aqueles, quando ele falou que hão de crer em mim através da sua palavra, diz aqui. Então Jesus, ele rogou pelos israelitas que estavam ali com ele, que creram na sua palavra, e ele rogou também por nós, chamado de gentios, que iríamos crer nele através da sua palavra. E no versículo 21 ele diz aqui, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus primeiro rogou pelos israelitas, pelos judeus, depois ele roga ao Pai por nós, os gentios, e depois ele roga ao Pai pedindo, Pai, para que eles sejam um só. Ou seja, aqui estão os judeus, aqui estão os gentios, e no meio destes dois povos, ele fez um só povo, que é chamado de igreja, que é chamado de a noiva do Cordeiro. Voltando para Ruth, nesse primeiro ponto aqui, quando os filhos de Noemi casaram-se com as moabitas, profeticamente estava acontecendo o que futuramente iria acontecer. O povo de Israel, os judeus, um dos seus filhos, casaram-se com uma moabita, uma mulher de um povo
É estranho, casou-se, uniu-se. E mais na frente, nós vamos ver o que vai acontecer na vida de Ruth. Estamos no primeiro ponto, no primeiro tópico. Deixa eu ler aqui para você ainda, no livro de Mateus, capítulo 13, e o versículo 33 nos diz assim: Então lhes disse outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou, misturou e escondeu com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Isso aqui é forte, meus irmãos. Isso aqui é muito profundo. Quem é esta mulher? Quem são essas 3 medidas de farinha? Eu convido a você a estar na Igreja Batista Monte Moriá, todo sábado, principalmente agora nesse sábado, onde nós estaremos aplicando esta lição, lá na igreja, na matriz, na sede aqui em Bonança. Convido você para estar lá conosco a partir das 19 horas. Lá nós estaremos mostrando quem é esta mulher, quem são essas 3 medidas de farinha. Meus amados, vamos lá para o segundo tópico: o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, e versículo 6. Então Noemi se dispôs a abandonar a região de Moabe em companhia de suas 2 noras, porque na planície de Moabe ouvira rumores de que o Senhor Jeová visitava o seu povo, provendo-lhe o pão. Saíram, pois, ela e as suas 2 noras da terra onde habitavam e empreenderam o caminho de volta à terra de Judá. Note que logo após a morte de Elimeleque, Malom e Quilion, agora aquelas mulheres, 3 viúvas, ouviram a notícia de que Deus tinha visitado, estava abençoando, tinha libertado o povo da opressão do inimigo, da fome, de todas as dificuldades. Elas ficaram sabendo das boas novas que estavam acontecendo lá em Belém. E Noemi, ela pegou as suas 2 noras, como diz aqui no versículo 7, e seguiu a caminhada de volta para a sua terra natal. Note que agora Noemi, ela está voltando sem seus 2 filhos, sem seu marido, mas ela agora está levando 2 mulheres com ela. Isso nos fala do dever, da vontade, daqueles que muitas vezes acabam saindo do lugar da onde Deus o colocou, saindo do lugar da onde nunca deveriam ter saído, e caminham para terras estranhas, para terras distantes. E assim como o filho pródigo, ela lembrou-se da casa do seu pai. Ela voltou, decidiu tomar o caminho de volta. Nunca é tarde, meu irmão, para voltar. Nunca é tarde para dar uma volta, não de 360, mas de 180 graus. E voltar, caminhar de volta para a sua casa, para a sua terra natal. Deus está te esperando. Deus está de braços abertos para receber você de volta. Ela agora, 2 mulheres que eram moabitas, 2 jovens, 2 viúvas, que agora elas vêm de volta juntamente com Noemi. E a palavra do Senhor nos diz: Então disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e que o Senhor use de benevolência para convosco, da mesma forma como vós usaste para com os meus, que aqui são mortos, e também para comigo. Que o Senhor Jeová vos conceda felicidade na casa de um novo marido. Então ela as abraçou e choraram em alta voz.
E elas lhe diziam: não, antes iremos contigo ao teu povo. Mas Noemi lhe disse: regressai, filhas minhas, porque ireis comigo? Porventura trago ainda no meu seio filhos para que vos possa dar como maridos? O que acontecia aqui era o seguinte: porventura, se Noemi ela tivesse um filho, esse filho ele poderia tomar aquelas duas mulheres, uma delas viúvas, uma daquelas mulheres, e dar prosseguimento à linhagem do seu irmão que era falecido, para que e assim que gerasse o primeiro filho, aquele filho iria receber o nome do seu irmão que havia falecido. Porém, Noemi, ela não tinha nenhum filho. E ela disse: mesmo que ainda eu gerasse, eu não vou querer que vocês esperem que ele venha crescer, para que ele case com vocês. Não, minhas filhas, voltem de volta, vão de volta para suas casas, para a casa dos seus pais, para suas famílias. E ela diz no versículo 12: regressai, filhas minhas, porque eu sou demasiadamente anciã para me casar novamente. Ainda que eu tivesse esperança, e ainda que me casasse, e nessa mesma noite desse à luz filho, vós os aguardaria até que ele chegasse à maioridade? Renunciareis a outro matrimônio? Não, filhas minhas, pois a minha amargura é maior do que a vossa, porque a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E elas choraram novamente. Orfa, despedindo-se, beijou a sua sogra e voltou ao seu povo, enquanto Ruth se apegou a ela. Orfa e Ruth, a Bíblia nos diz que elas estavam indo de volta para a terra de Belém. Só que no meio do caminho, Noemi, ela sentiu aquele sentimento de que ela deveria abrir mão, abrir o jogo, ser clara, ser honesta com as suas duas noras. Abriu o jogo literalmente e disse: olha, a situação é essa. Eu não quero que vocês fiquem apegadas a mim por causa disso. Vocês estão livres para voltar para a casa dos seus pais. Vocês estão livres se vocês quiserem voltar para a sua terra. Note que as duas começaram uma nova caminhada. E naquele momento, quando Noemi abriu o jogo com elas e contou a realidade, a dificuldade que elas iriam passar, iriam enfrentar, Orfa, ela decidiu, ela diz aqui: então Orfa, despedindo-se, beijou a sua sogra e voltou ao seu povo. Muitas vezes, muitas pessoas iniciam a jornada cristã e devido às dificuldades, porque a porta é estreita, o caminho é estreito. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga, negue-se a si mesmo. E quando ela percebeu que a vida cristã era desta forma, ela decidiu voltar da onde ela tinha saído. Voltou ao mundo, voltou à facilidade. Não, com certeza eu vou de volta para o meu lar, de volta para a minha casa. Lá eu vou construir uma nova família, vou me casar novamente, e lá vai ser tudo mais fácil. Mas Ruth, com seu caráter, com sua boa índole, o apego que ela tinha à sua sogra, ela disse: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo,
e os seus deuses, vai também tu com ela. Orfa voltou para os seus deuses, voltou. Mas ela disse assim: mas Ruth respondeu: não insistas para que eu vá e te abandone, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que tu viveres ali viverei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, ali também morrerei, e ali serei sepultada. Juro diante do Senhor Jeová, e faça-me o que lhe aprouver, que só a morte poderá nos separar. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth, ela percebeu, Ruth, ela entendeu que a caminhada cristã não era fácil, era uma caminhada espinhosa, era uma caminhada que ela iria enfrentar muitas tribulações, mas como a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Ela entendeu que a jornada cristã, a caminhada com o Senhor Jesus não era fácil, mas que no final, aleluia, ela iria receber a coroa da glória, a salvação eterna que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Meus amados, vamos lá para o terceiro tópico de hoje. Como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Livro de Ruth, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 nos diz: e Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem proeminente e rico do clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. E Ruth, moabita, disse a Noemi: permita-me que vá ao campo e colherei espigas atrás daquele que me favorecer. E sua sogra lhe disse: vai, minha filha. Ruth, ela era conhecedora da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Por mais que ela tenha sido recém-chegada naquele lugar, nas terras de Belém, ela era uma jovem conhecedora, uma mulher que conhecia a palavra de Deus. Note que é Ruth que pede a Noemi: Noemi, permita-me que eu vá colher atrás dos segadores. Veja que a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, diz assim: quando fizeres a colheita no teu campo e te esqueceres de algum feixe, não voltarás para o recolher. Será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, a fim de que o Senhor Jeová teu Deus abençoe todos os empreendimentos das tuas mãos. Quando elas chegam lá em Belém, elas chegam justamente na época da colheita. Ruth sabia que as espigas, que a parte da colheita que caísse, que ficasse para trás, aqueles segadores, eles não poderiam voltar, não poderiam apanhar. Mas antes, sim, eles tinham que deixar ali para que as viúvas, para que os estrangeiros e os órfãos fossem lá e apanhassem. Meu irmão, aqui está a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor, de nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Porque somente desta forma, como diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 2, que nós devemos, deixa eu ler aqui para você, Romanos, capítulo 12, e o versículo 2 nos diz assim a palavra do Senhor: não vos conformeis com as coisas do sistema mundano, mas sede transformados por meio da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ruth, ela saiu da terra de Moabe, chegou agora numa terra a qual ela nunca imaginou pisar, nunca imaginou estar. Ela estava agora em meio ao povo de Deus. Ela disse a Noemi que: Noemi, o teu Deus agora é o meu Deus. Ela converteu-se ao israelismo, ao judaísmo. Converteu-se ao judaísmo, passou agora a servir a Deus, a ser uma prosélita. E agora, naquele momento ali, ela buscou o conhecimento da palavra de Deus e ela soube
através das Santas Escrituras, que ela tinha esse direito de colher aquilo que fosse ficando à beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E como diz aqui em Romanos, nós temos que passar por uma renovação da nossa mente e do nosso entendimento, porque só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ruth agora passou por uma transformação do seu entendimento, da sua mente. Tudo aquilo que ela tinha aprendido nas terras de Moabe, agora ela passou por uma transformação da sua mente, através da palavra de Deus. E essa transformação só pode ser obtida através do Espírito Santo, que nos ensina, que nos revela através da meditação da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a verdade. Cristo é a própria palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra é viva, é através da palavra que nós experimentamos a vontade de Deus. Ruth agora estava experimentando isso. Quando ela está ali colhendo a palavra do Senhor, vai nos dizer o seguinte, 2 e 3 de Ruth: assim, pois, ela saiu ao campo e recolhia as espigas após os segadores. E aconteceu que ela veio parar na parte do campo que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Boaz chegou no campo e falou o seguinte: o Senhor Jeová seja convosco. E os seus trabalhadores responderam: que o Senhor Jeová te abençoe. Então Boaz perguntou ao seu capataz, que estava a cargo dos segadores: quem é esta jovem? E o seu capataz lhe respondeu dizendo: esta é a jovem moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Pois ela me disse: deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim esteve colhendo desde a manhã até agora, sem descansar, senão por um momento no abrigo. Ruth começou pela manhã, incansavelmente, colhendo as espigas, aproveitando aquele momento, aproveitando a oportunidade, sem perder tempo. Eram as espigas caindo, eram as espigas ficando no meio do caminho, e Ruth ali, se apanhando, depois que todo mundo ia passando, depois que os segadores, que os colhedores iam colhendo, ia tirando ali as espigas, Ruth vinha lá atrás, vinha por último. E o que ia ficando, Ruth ia apanhando, incansavelmente, incessavelmente. Ela iria apanhando, ia juntando, aproveitando as oportunidades. Pois aquele era o momento de Ruth, era aquele de apanhar as espigas. Todos nós temos os nossos momentos, varões, irmãos, irmãs, que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Todos nós temos um momento. Para nós adiantarmos, é uma aula muito gostosa. Quem dera tivéssemos bastante tempo, mas temos que gravar aqui, filmar minutos determinados. Se você quer mais algo profundamente, vá na Escola Bíblica, Igreja Batista Monte Moriá, todo sábado, aqui em Bonança, em nossa matriz. Todo sábado, a partir das 19 horas, 19 até as 21 horas. Chegue lá conosco, estamos ali, ensinando a palavra do Senhor. Você é bem-vindo, você e sua família, formem uma caravana, esteja ali conosco. Ruth passou por 3 momentos. O primeiro momento foi este, de apanhar as espigas lá atrás. Depois Boaz se compadece de Ruth e ele diz: deixai que ela apanhe agora entre vocês. Ruth passou da parte de trás, agora estava no meio dos segadores. E o terceiro momento da vida de Ruth é esse momento que nós queremos tratar agora convosco. E logo após Boaz observar muito bem aquela jovem viúva ali no trabalho, na hora que ela estava colhendo, na hora que ela estava debulhando as espigas, aquilo chamou bastante a atenção dela. Não só a atenção de Boaz, mas também a atenção até próprio dos trabalhadores das terras de Boaz, porque eles sempre informavam: essa mulher está aqui desde manhã, o tempo todo, ela
até agora não parou para descansar, a não ser por um pequeno período de tempo. E Ruth, ela chamava a atenção de todos. Uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma pessoa que não media esforços para o trabalho. Aquilo chamou bastante a atenção de Boaz. Meu querido, seja esforçado, seja dedicado. Se empenhe, entregue a tua vida, corpo e alma, todas as tuas forças, todo o teu tempo. Não faça somente aquilo que você tem de fazer. Faça além daquilo que está nas tuas mãos. Porque a recompensa não vem do homem, mas a recompensa vem de Deus. O próprio Deus há de recompensar o teu esforço. O próprio Deus há de recompensar a tua dedicação. Porque Deus é o Deus que nunca há de deixar de recompensar aqueles que se esforçam, aqueles que labutam, aqueles que soam literalmente na sua obra. Aquilo chamou a atenção de Boaz. Boaz tornou-se cada vez mais benevolente para com Ruth. Até chegar o momento de uma conversa entre Ruth e Noemi, a qual ela instruiu, falou para que ela tomasse certas atitudes, se aproximasse mais de Boaz. E ela chegou até ali, e os dois conversaram, passaram a noite dialogando, conversando, lembrando, falando sobre algumas coisas, até o momento que Boaz se apaixona por Ruth. Só que havia um problema. Boaz, ele não era o primeiro remidor. Antes de Boaz existia outro parente mais próximo de Elimeleque, que tinha o direito do resgate da viúva para dar prosseguimento à linhagem. Boaz, no capítulo 4, versículo 1 diz: E subiu Boaz à porta da cidade, assentou-se ali, e eis que o resgatador, do qual Boaz tinha falado, ia passando. Então ele lhe disse: Fulano, vem, assenta-te aqui. E ele se virou e assentou. Então Boaz escolheu 10 homens dos anciãos da cidade e lhe disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Está formada aqui uma reunião. Meu Deus, como eu gostaria de falar aqui para vocês a tipologia escatológica deste texto. Mais uma vez, vos convido para estar conosco na Igreja Batista Monte Moriá, próximo sábado, não só o próximo sábado, mas todo sábado a partir das 19 horas. Boaz aqui simboliza Cristo. O remidor mais próximo, tipologicamente falando, é o Pai. Esses 10 anciãos aqui, chefes, líderes ali na cidade, simboliza os anciãos que estão sentados diante do trono. Meus irmãos, isso aqui é muito lindo, essa reunião que houve aqui. Ruth simboliza a igreja, nós, os gentios, simboliza a igreja de Cristo. Vamos voltar aqui. Essa tipologia estaremos passando sábado que vem. Não deixe de estar conosco. Houve aquela reunião. Então disse o resgatador: Olha, aquela parte do campo que pertenceu a Elimeleque, nosso irmão, Noemi, aquela que regressou da terra dos Moabitas, quer resgatá-la. Lá em Números, fala a respeito do resgatador. Todo aquele que vende a sua terra, ele tem um período de tempo para resgatar. E se ele não tiver condições, um parente mais próximo pode resgatar. Tem um direito do resgate daquela terra. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Tipologicamente falando, Adão, quando perdeu a sua terra devido ao pecado, lá em Números, simbolicamente falando, a terra simboliza o nosso corpo, a nossa alma, que o pecado
tem um domínio. O homem é escravo do pecado, escravo de Satanás. Aquele que Adão, ele entregou o seu direito ali no jardim do Éden para o inimigo. Só quem pode resgatar é o nosso parente mais próximo. Esse parente que se chama Jesus Cristo. E esse resgate só pode ser feito num período de tempo. Lá em Números nos fala. E esse período de tempo do resgate é justamente enquanto nós tivemos vida, enquanto nós estivermos vivos. Porque logo após a passar o período de tempo, aquele que vendeu a sua terra, aquele que perdeu o seu corpo devido ao pecado, ele não tem mais como resgatar, que é logo após a morte. Logo após a morte, segue-se ao juízo. Enquanto você tem vida, enquanto há o fôlego da vida em suas narinas, aproveite a oportunidade. Não deixe, não espere. O Senhor Jesus Cristo, o nosso resgatador, Ele morreu na cruz do Calvário, justamente para tomar de volta com o seu sangue. Nós não fomos comprados, nós não fomos resgatados com prata ou ouro, como diz lá em Pedro, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E aquela reunião ali, Boaz explicou a situação, dizendo que Noemi queria resgatar de volta. Então ele disse assim: eu resolvi, pois, te informar a respeito disso e te dizer, compra, pois na presença desses que estão assentados comigo e diante do meu povo, portanto, se tu queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me e eu o saberei, pois não há outro senão tu que a resgate e eu depois de ti. Então ele respondeu: eu a resgatarei. Disse-lhe, porém, Boaz: no dia em que resgatares a terra, as mãos de Noemi, também tomarás por mulher a Rute, a Moabita, que também é viúva, para perpetuar o nome do falecido sobre a sua propriedade. Então o resgatador falou assim: eu não poderei resgatar, não seja o caso de prejudicar a minha herança. Resgata tu, porque tu podes exercer o meu direito, pois não poderei resgatar. Nós falando aqui no Antigo Testamento, essas duas comparações entre o primeiro resgatador que tinha o direito e o segundo que era Boaz, o primeiro o pai e o segundo o filho Jesus Cristo. Porque o primeiro não pôde. Ele quis. Mas só que como Ruth está simbolizando os gentios, nós vamos ser bem claros aqui, que o pai, ele é casado com Israel. Então ele não poderia tomar outra esposa. Glória a Deus por isso. É por isso que o filho Boaz aqui simbolizando Jesus Cristo, ele disse: então eu vou, pai. O pai falou aqui para ele: então vá lá e resgata, porque eu não posso, porque senão vou prejudicar a minha herança. Aí então ele falou, Boaz falou: então pode deixar que eu vou lá e vou resgatar e trazê-los de volta para a sua terra prometida, trazê-los de volta até a tua presença, resgatar, trazer salvação, trazer libertação, dar de volta aquilo que foi perdido para ela. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E desta forma, Boaz resgata a Ruth, e os dois, eles geram um filho, e esse filho se chamou Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi, e o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, a raiz de Davi. Desta forma, Ruth entrou na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amados, mais uma vez eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, que esta videoaula ela venha a servir, a ser uma bênção nas suas vidas, no vosso ministério.
A nossa intenção aqui é de continuar abençoando cada dia mais as suas vidas através da santa e poderosa palavra de Deus. Rogo a vocês as suas orações ao nosso favor, para que Deus continue nos ajudando, para que Deus continue nos fortalecendo e nos dando a sua sabedoria, para que nós possamos a cada dia também estar compartilhando convosco tudo aquilo que o Senhor tem passado para todos nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Mais uma vez eu peço a todos que deixem o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe aí os seus comentários, nós estaremos respondendo. Visite também o nosso site, que o link está na descrição desse vídeo. Nos acompanhe nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.